programa de hoje, Panorama Mais 55, vai abordar um assunto muito interessante para quem já passou dos 55 anos, que é qual o momento melhor para continuar ou parar de dirigir, ou adequar melhor como fazer isso. Então, nós pertencemos a uma geração que teve acesso ao automóvel com mais facilidade que os nossos pais, que os nossos avós. E o automóvel acabou sendo uma extensão do nosso corpo. Tudo fazemos como um sonho de consumo. Ter um automóvel é uma coisa que todo mundo sonha ter. E que se tornou mais fácil a partir do momento que se instalaram no país as montadoras, grandes montadoras internacionais, que vieram e proporcionaram que o carro ficasse num preço melhor, mais acessível, e nós começamos a exigir mais dos nossos meios de transporte próprios. Então, começamos a dirigir até o ponto em que ele se tornou uma máquina extremamente necessária. Eu conheço pessoas que não saem de casa a pé. Para ir à padaria, pegam o automóvel. Também passamos a ter outras informações, outras necessidades. A vida dos nossos filhos exigiu muito mais de nós em termos de transporte, de nos locomovermos com facilidade. E passamos a levar os filhos ao colégio, ao balé, à ginástica. E o carro foi uma coisa que facilitou a nossa vida. Bem, isso criou um hábito e nós não conseguimos nos desvencilhar desse hábito. Só que nós precisamos refletir um pouco, porque com o passar do tempo, os nossos reflexos vão se tornando mais lentos. Temos um pouco de dificuldade em pensar, em fazer o movimento, e mesmo fisicamente nós vamos tendo limitações. Portanto, nós podemos começar a pensar como fazer um processo tranquilo para não nos tornarmos aquelas pessoas que ficam completamente alucinadas quando não estão com o seu próprio carro. Acredito que todo mundo conhece um caso bastante interessante de pessoas que não conseguiram se desvencilhar dessa posse. Porque, pensando bem, o automóvel foi um motivo para você ter uma independência diferente, para você poder ir a lugares ou a mais lugares num curto espaço de tempo. Só que nós hoje temos muito mais tempo, especialmente as pessoas que já estão aposentadas, que já resolveram adequar a sua vida a um tempo mais próprio, não tem necessidade tanto de um carro a todo momento. Por que não pensar em como nós podemos fazer para irmos pouco a pouco nos adaptando a condições que a vida mais prolongada nos permite? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre essas possibilidades.
Então vamos conversar um pouquinho sobre esses casos de pessoas que relutam em se desvencilhar do carro. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Nós tínhamos uma vizinha que já tinha mais de 80 anos e ela, de repente, no meio da noite, ela cismava de pegar o carro e visitar os filhos que moravam no interior. Ela pegava a estrada sozinha, ela dirigia à noite e ela não sentia a menor intimidação. Um belo dia, os filhos começaram a questionar e os filhos pediram que ela tivesse um pouquinho mais de atenção, que não fosse à noite, que eles poderiam buscá-la, mas ela não se conformava. De vira e mexe, ela repetia a situação. Uma bela tarde, ela, no próprio bairro em que nós morávamos, num cruzamento que ela não tinha o hábito de parar e olhar, ela, ao atravessar, bateu com uma outra pessoa. Saiu do carro muito disposta a brigar e quando ela olha, a outra pessoa saiu também, era uma prima dela com a mesma idade que ela. E as duas então se abraçaram. O que aconteceu? As duas ficaram com os carros danificados. E as duas, os filhos, retiraram os carros para fazer o conserto e aproveitaram e não devolveram mais. Bom, ela passou o resto da sua vida dizendo que ela parecia um aleijado sem muletas, que tinham tirado dela toda a liberdade que ela tinha. E isso se estendeu, porque era um mote repetitivo o tempo inteiro. Agora nós podemos, em vez de chegar a uma situação limite, nós podemos nos preparar um pouquinho antes e pensar quais seriam as alternativas que nós teríamos. Também pensar se nós estamos utilizando o carro como uma posse ou como um motivo de controle familiar. Imaginem um caso em que uma pessoa só dirige naquela casa e ela não permite, ela continua optando por ela fazer tudo, dirigir e tal, como uma forma de controle. Será que nós não temos um pouco de controle em tudo que nós queremos fazer? Será que o carro não é um mote de posse? Alguma coisa que me pertence? E aquelas pessoas que são extremamente cuidadosas, mas não cuidadosas só no termo de mecânica, é no polimento, é na limpeza, não pode cair um papelzinho. Tudo isso revela um pouco sobre estados emocionais. Então, seria bom que nós, a partir do nosso uso do automóvel, nós também refletíssemos a respeito do nosso comportamento. Para que, com o passar do tempo, quando as nossas limitações começarem a aparecer, em que nós, por um acaso, podemos perder ou um movimento, uma artrite, uma artrose, um problema de coluna, limita o nosso estado físico. Nós podemos, os reflexos vão ficar mais lentos. Então, todas essas situações nós podemos prevenir e pensar nelas com antecedência. É melhor pensarmos antes do que depois. E também, no caso, se nós achamos que isso impede alguma coisa em nossa vida, existem profissionais preparados para nos auxiliarem a desvendar quais são esses mecanismos que nos impedem de largar um pouquinho mão daqueles objetos e daquelas coisas que nós estamos tão habituados e tão presos.
nós temos várias opções para nos ajustarmos às novas situações. Então, nós podemos pensar em algumas, devagarzinho, com tempo. Se nós ainda não temos nenhuma limitação física, também podemos pensar numa consciência ecológica. Em determinados dias da semana, vamos diminuir o uso do automóvel. Não vamos pegar o automóvel simplesmente para ir à padaria ou fazer uma compra que fica a 2 quarteirões da sua casa. Aproveite, ande, exercite-se, porque isso vai também favorecer o seu próprio organismo. Outra opção que nós temos é, se nós vivemos num local em que é necessário o uso do carro, será que nós precisamos continuar morando isoladamente? Ou seria mais simples pensarmos em uma alternativa de ficarmos mais próximos dos locais que nos são mais favoráveis? Precisamos ir a bancos, precisamos ir fazer compras, precisamos ir a médicos, precisamos fazer uma série de coisas, o próprio convívio social. Então, por que não adaptarmos também a nossa vida? Nós precisamos estar sempre em movimento. A vida é um constante movimento. E nesse ritmo de movimento, nós precisamos também aprender a nos adaptar, a fazer coisas novas. Isso vai manter a nossa saúde física e mental, especialmente. Outra coisa é que nós podemos verificar quais são as opções na nossa cidade, no nosso município, que são colocadas à nossa disposição. O que, por exemplo, a prefeitura coloca uma facilidade de passagem para um idoso, por que não aproveitar? Ela coloca um meio de transporte rápido, um bondinho, um trenzinho, por que não aproveitar? Se nós podemos fazer uma viagem rápida, podemos fazer num transporte público, por que não? Assim nós temos mais tempo para apreciar a paisagem. Nós não temos que nos estressar com uma condução muitas vezes perigosa e pensar que nós estamos colocando em risco a nossa vida, mas a vida de outros também. Então temos que ter essa consciência, é uma consciência humanitária. Pensar só individualmente é importante, mas não é tudo. Nós precisamos pensar na vida dos outros que nos cercam. E é isso. Se você já tomou a sua decisão, siga em frente e parabéns. Você está no caminho certo. Se você não tomou a decisão ainda, pense nisso com carinho, vá se adaptando aos poucos. Você sentirá que você poderá fazer as transformações gradativamente. E se você não pensou no assunto, não quer pensar no assunto e pretende levar a condução até o final da sua vida, então eu acredito que você pode procurar um auxílio. Existem profissionais que vão te ajudar a descobrir as melhores formas de você continuar se adaptando e transformando a sua vida. E é isso, meus queridos. Até a próxima. Um grande beijo e fiquem bem.